Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Não é Deus que vai te livrar. Não é o Espírito que vai te livrar. O quê? Entendam bem. É a lei do Espírito da vida que vai te ativar. Deus te ativar é fácil. Você não faz nada, fica lá. Me liberta, Deus. E Deus vem e liberta você. Deus não quer isso. Ô Espírito, eu estou fraco, vem me libertar. Vocês que têm filhos, seu filhinho aprende a andar e cai. Já levanta ele. Ele nunca vai aprender a andar direito. Tem que deixar ele cair algumas vezes. Agora, se ele se aproxima de um precipício, daí não pode deixar, tem que tirar dali. Tem pais extraprotetores que não deixam os filhos sofrer nada. Qualquer coisinha já entra para socorrer. O filho não tem resiliência. O filho não tem resistência a nada. Não sabe fazer nada. Toda coisa sempre depende do pai e da mãe. Deus quer que nós dependamos dele. Mas Deus também instalou em nós o poder. Deus instalou em nós a lei do Espírito da vida, para nós aprendermos a usar. É por isso que existe hoje o exercício do Espírito. É por isso que hoje nós invocamos o nome do Senhor. Você não invoca qualquer coisa, me ajuda Deus. E Deus vem te ajudar? A criança cai, fica berrando. Daí o pai fala, levanta. Tem uma diferença aqui, irmãos. Precisamos depender de Deus, mas Deus quer nos fazer varões maduros. Deus quer nos fazer vencedores. Nós temos de cumprir a nossa parte. Então aqui não é Deus que vai te livrar da lei do pecado e da morte. Não é o Espírito que vai te livrar da lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito da vida, que opera em nós, e que funciona 100% das vezes quando nós ativamos essa lei. E Deus quer que nós, daí nós vamos ler aqui em Romanos 8, como é que nós ativamos essa lei? E Deus quer que você aprenda a ativar essa lei, exercitando o seu espírito. E quando você ativa essa lei é que vai operar em você, e vai livrar você da operação, e vai libertar você da operação da lei do pecado e da morte em nossa carne. Eu vou agora usar um exemplo. O homem sempre quis voar, desde os primórdios da civilização. O homem quis voar. O homem via as aves voando. Se eu pudesse voar. O passarinho, você vê o passarinho se esforçando? O passarinho já levanta voo. Por que o passarinho voa? É mais inteligente que a gente? É mais capaz que a gente? Não. Depois os cientistas, eu vou explicar agora para vocês. Os cientistas descobriram depois. O homem tenta voar. Não consegue. Quantas pessoas morreram tentando voar? Fabricaram asas, pularam do precipício e se espatifaram lá embaixo. Conta a mitologia grega de que o pai do Ícaro e ele estavam presos lá, daí estavam na prisão, daí eles pegaram cera de abelha e pegaram penas de aves e moldaram, fizeram uma asa para Ícaro poder fugir dali de Creta. Daí tentou e conseguiu levantar voo. Daí o pai falou para ele, cuidado, não se aproxime do sol. E não voe perto do mar, porque molha a asa, fica pesada, você vai cair no mar. Não se aproxime muito do sol, porque vai derreter a cera e você vai cair. Daí Ícaro conseguiu voar. Estava voando sobre o mar Egeu, se empolgou, se aproximou do sol, derreteu a asa dele e caiu no mar e morreu. Essa é a mitologia grega. O homem sempre quis voar. Daí existe hoje um conflito entre americanos e brasileiros. Quem que inventou o avião? Foram os irmãos Wright ou Santos Dumont?
É Santos Dumont, né? Tá vendo? Sabia. Em casa tem esse conflito. Minha esposa é norte-americana. Ela, no, it's the Wright Brothers. No, it's Santos Dumont. Hoje, voar é a coisa mais comum. Quando a gente sai para as conferências, a gente voa. Por que a gente voa? Então eu vou pedir para projetar, por favor. Aqui, ó, está apagado na minha tela aqui. Por que está apagado na minha tela aqui? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, um pouco de ciência, física. Usem um pouquinho a sua mente para entender. É o princípio e a lei, ou lei de Bernoulli. Esse princípio de Bernoulli, ou a lei de Bernoulli, eu vou equiparar com a lei do Espírito da vida, tá certo? A lei da mente é o homem tentando voar. Toda vez que eu tento voar, eu sou derrotado. Porque a lei da gravidade, que para mim, agora nessa ilustração, é a lei do pecado em meus membros, é mais forte, sempre me puxa para baixo. Eu quero voar. Mas a lei da gravidade é mais forte. A lei do pecado em meus membros me puxa para baixo. Daí, um tal de Bernoulli, um cientista suíço, ele descobriu um princípio, uma lei, que permite ao homem voar e que vence a lei da gravidade. Essa lei de Bernoulli, nessa comparação, é a lei do Espírito da vida. Então o avião não é um tubo cilíndrico que voa. O avião tem asas. Por que os passarinhos conseguem voar? Por causa do formato das asas dos passarinhos. As penas e tudo dão um formato. Se você pega a asa de uma galinha não voa, embora algumas galinhas voem. Quando era pequeno, algumas galinhas voavam para fora do cercado. Daí minha mãe me dava uma tesoura e eu cortava, não cortar as duas penas das duas asas, porque fica equilibrado. Daí, se tiver muita força, ela não consegue levantar voo. Eu cortava só as penas de uma das asas. Quando a galinha voava, caía assim. Ela desequilibrava, porque uma asa tinha penas longas, outra curtas, daí ela não conseguia levantar voo. As asas dão uma forma especial. Vamos ler agora. O avião não é um tubo cilíndrico que voa, o avião tem asas. É aí que está o segredo do porquê o avião se sustenta em voo. Vamos ver esse segredo agora. Está vendo o tubo lá? Que bom que é grande ali. Esse tubo tem um diâmetro variável. Tem uma parte mais larga, uma parte mais estreita. Dentro desse tubo a água escoa. Então a água passa com a mesma velocidade na parte larga e na parte estreita. Na parte estreita do tubo, o fluxo de água é mais rápido do que nas partes mais largas, certo? Porque tem que passar mais volume de água nessa parte mais estreita, então tem que passar mais rápido. Porque a mesma quantidade de água no mesmo tempo deve passar através de todas as seções. Como a água sofre um aumento de velocidade ao penetrar na seção estreita, deve haver uma força que a faz correr mais depressa. Devido à sua inércia, um corpo material, seja sólido, líquido ou gasoso, não pode variar por si só a sua velocidade. Isso requer a presença de forças agindo sobre ele. Lembre-se sempre do princípio da inércia. Essa força só pode ser consequência da diferença de pressão entre a parte mais larga do tubo à esquerda e a parte central mais estreita. Assim a pressão deve ser mais baixa nessa seção mais estreita, do que na outra, a larga. De modo similar, quando a água penetra na parte larga, à direita, o movimento água diminui de velocidade, porque aumentou o diâmetro do tubo. No rio você vê também, né? O rio está lá correndo, de repente o rio fica bem estreito, e toda aquela água tem que passar pela parte mais estreita. O que acontece quando a água afunila na parte mais estreita? A água, a velocidade é rápida, né? E quando chega na parte mais larga, e o rio começa a fluir devagar de novo. Esse fato pode ser verificado facilmente colocando-se tubos verticais sobre as 3 seções do nosso tubo horizontal.
Esses tubos funcionarão como manômetros, são medidores de pressão. Você pode ver que nos tubos laterais, onde a parte do tubo é mais larga, tem um nível de água. E no meio, o nível é mais baixo, no tubo vertical. Quer dizer que a pressão é mais baixa, onde a velocidade é maior. Durante o escoamento, a água no tubo central ficará em nível mais baixo, o que indica pressão mais baixa. Daí vem o enunciado, o teorema, a lei. Onde a velocidade do fluido, de um líquido ou gás, é menor, a pressão é mais alta e vice-versa. E isso é conhecido como o princípio de Bernoulli, ou a lei de Bernoulli, um físico suíço que viveu de 1700 a 1782 que o descobriu. Esse princípio é de caráter geral, é um princípio ativo e funciona, irmãos queridos, 100% das vezes. E se aplica a todas as espécies de movimentos de fluidos. Próximo. Consideremos agora a corrente de ar em torno da asa de um avião. Olha o formato da asa de um avião. É abaulada. A asa é abaulada. A parte de cima, a parte de baixo é mais reta. E a parte de cima é abaulada. E o ar que bate na parte frontal da asa tem que passar para a parte traseira. Mas como na parte de cima é abaulada, o ar em cima, para chegar no mesmo ponto no final, tem que passar com mais rapidez, para chegar na parte de trás. E embaixo, um pouquinho mais devagar. Então o ar na parte de cima é mais rápido. O perfil da asa e as linhas de ar circulando ao redor dela são mostradas na figura. As asas têm uma forma tal que a distância total percorrida pelo ar em sua face superior é maior do que na face interior. Ela é abaulada. Assim, a velocidade do fluxo de ar sobre a asa tem de ser maior que sobre a mesma, o que origina na parte superior uma pressão mais baixa. Em cima, a velocidade do ar é maior, então a pressão é mais baixa. Embaixo, a velocidade é menor, a pressão é mais alta. Então, existe uma pressão forçando de baixo para cima. Daí, o avião tem um peso. É por isso que o avião precisa pegar velocidade. Um teco-teco, não precisa pegar muita velocidade e decola. Mas um avião 787 tem que pegar muita velocidade. Porque daí essa pressão, quanto maior a velocidade do avião, a pressão aumenta. E chega um momento em que essa pressão exercida de baixo para cima, vezes a superfície da asa do avião, equivale ao peso do avião. E o avião sai do chão. Quem já sentou do lado da asa de um avião na janela? Você viu quando decola, tem aquela parte que se estende lá para baixo? O avião, a asa daí a asa fica bem maior. Para aumentar a área e aumentar essa forma abaulada. Essa diferença de pressão exercida sobre a face inferior da asa resulta numa força de baixo para cima que sustenta o avião no ar. Essas forças estão representadas por setas na ilustração. Para que essa força para cima seja suficientemente intensa para compensar o peso do avião, a velocidade dele em relação ao ar deve ser relativamente grande, o que se consegue através do impulso dado pelas hélices ou pelas turbinas a jato. Por isso que um avião de hélice não consegue ser um avião muito grande, porque a hélice só tem certa propulsão, não consegue atingir uma velocidade maior. Hoje, os aviões a jato têm turbinas potentíssimas, por isso que o avião pode ser muito grande, com muito peso, e quando atinge certa velocidade, ela consegue levantar voo, ela sai do chão. E as pistas têm que ser longas, para poder pegar velocidade. Então eu vou tentar aqui levantar voo. Eu não vou correr melhor porque sapato de couro escorrega aqui, eu não quero levar um tombo. Não consigo levantar o voo. Por quê? Eu não tenho essa lei instalada aqui nos meus braços. Eu não tenho o formato de uma asa. Todas as aves têm o formato, a asa é abaulada. Então a ave, você vê a ave planando, uma águia planando no ar. Porque tem aquele formato.
Daí inclina, sobe, desce. É natural, eu não vejo nenhuma ave se esforçando. Ela simplesmente aplica a lei natural, o princípio de Bernoulli. Claro que nenhuma ave vai dizer que eu tenho o princípio de Bernoulli. É natural, Deus criou. O homem que tenta voar, o homem sabe que é o princípio de Bernoulli, a lei de Bernoulli. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir levantar voo. Porque não está instalado em mim esse formato de asa. Então, para mim, sempre a lei da gravidade, que representa a lei do pecado nos meus membros, vai vencer a lei da minha mente, que é a lei a vontade que eu tenho de voar. Mas graças ao Senhor, Deus instalou em nós, no nosso espírito, a lei do espírito da vida. Então vamos ver como é que funciona a lei do espírito da vida. Vamos lá. Ei! Ei! Essa é a nossa vida cristã. Nós precisamos entrar nesse jumbo, ou 787 da lei do Espírito da vida. É que não mostrou, eu queria que ele mostrasse esse avião correndo na pista primeiro. Correndo na pista, com a roda no chão, daqui a pouquinho levanta. E eu vou dizer para vocês, irmãos, funciona 100% das vezes. Senão eu não entro mais no avião. Porque pode ser que na milionésima vez a lei de Bernoulli não funciona. Funciona 100% das vezes. Mas oh Senhor Jesus! 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 Tem que exercitar o Espírito. Mais velocidade! Mais velocidade! Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Mais! Oh Senhor Jesus! 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 Oh Senhor! Essa é a nossa vida cristã. Essa é a vida de um vencedor. Demorou um pouco, né? É que a pista, eu acho que tinha 3 quilômetros. Então, a filmagem foi com teleobjetiva. Então parece que eu não saía do lugar. Na verdade eu estava correndo, cada vez mais velocidade. Quando chegou quase no final da pista, daí levantou o voo. Tem que invocar. Tem que exercitar o Espírito. Eu tenho um avião potentíssimo, carregado de combustível, com a asa certinho, com os melhores pilotos. Fico parado na pista. Senhor, me ajuda. Ó Senhor, vem me salvar. A gravidade é muito forte, não consigo levantar voo. Deus fazer, não vou te ajudar não. Comece a correr. Exercite o seu espírito. Comece a correr. Comece a correr. 200 km por hora, 400 km por hora, 457 km por hora. Decola. Por isso que eu falo que é revolucionário. Não é você passivamente esperar
que o Espírito, que Deus venha te ajudar. Deus já instalou em você a lei do Espírito da vida. Você tem que exercitar o seu espírito. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ensinar o seu filho a exercitar o espírito. Não faça tudo por eles. Que eles experimentem o poder libertador do Espírito Santo. Você tem que ensinar os irmãos novos a exercitar o seu espírito. E exercitar o espírito não é só pular. Pular ajuda. É orar. É invocar o nome do Senhor. É ler a palavra. É ler os livros. É pregar o evangelho. É sair para fazer comportagem. É reunir. É compartilhar. Tudo que Deus colocou no seu coração, te deu o dom para aquilo. Faça aquilo. Não force. Mas Deus deu um dom diferente para todos. Naquilo que Deus te deu, use, desenvolva, cresça. E você vai estar sempre no ar. Essa lei do Espírito da vida é o poder espontâneo. É algo automático. Automático. Irmão, nós estamos vivendo o Espírito de tal maneira que isso é automático. Vivendo o Espírito não pode ser uma coisa assim, vamos ver como é que é. Irmãos, quando alguém aprende a andar de bicicleta, não era automático. Levanta e cai uns tombos, levanta e cai de novo. Mas hoje, quando você anda de bicicleta, é automático. Você sobe e já anda. Quando você aprendeu a dirigir, não era tão automático. Você não sabia como é que era fazer a curva aqui. Hoje não, hoje quando você dirige, você nem pensa mais. Você não pensa, primeiro tem que engatar a primeira. Como é que é? Quando é câmbio manual, tem que pisar na embreagem, daí tem que empurrar. Como é que é o negócio? Não, é tudo automático. É automático. Viver no Espírito tem que ser tão normal, que é algo espontâneo e automático. Daí, irmãos, a pregação do Evangelho é automática. Falar a palavra de Deus é automático. Orar é automático. Aqui em Romanos 8 é a lei. Vocês estão de lá para cá então. A lei do Espírito da vida. Romanos 7 é a lei do pecado e da morte. Então é a lei contra a lei. É o Espírito contra o pecado. E é a vida contra a morte. E graças ao Senhor, a lei do Espírito da vida é mais forte. O Espírito vence o pecado e a vida vence a morte. É o Espírito da vida. A vida está no Espírito. E o Espírito é de vida. Eu já recitei, vou recitar de novo. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. E essa vida, queridos irmãos, vamos falar um pouquinho dessa vida. Essa vida é a vida divina que está no Espírito. E essa vida é a vida que nos santifica, nos justifica, nos santifica e nos glorifica. Nas 3 fases da nossa vida cristã, relacionados com o triplo requisito de Deus: a justiça, a santidade e a glória. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Isso tem a ver com a justificação. Isso satisfaz o requisito da justiça de Deus. No momento que nós somos salvos no nosso espírito, e o nosso espírito já se tornou vida. Agora é a semente, é aquela tinta que pingou no meio do algodão,
lá no nosso espírito, e agora essa vida tem que se expandir para todas as partes do nosso ser. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. A palavra pendor no grego é mente, é fronel. A mente da carne dá para a morte, mas a mente do espírito para a vida e paz. Ou explicando um pouquinho melhor, a mente fixada na carne dá para a morte, mas a mente fixada no espírito para a vida e paz. O segredo, irmãos, está na nossa mente. Essa mente que é o nosso homem natural. Essa mente é marido ou é esposa? Essa mente é independente ou é dependente? Se eu coloco a mente na carne, é o marido. A mente que tenta fazer as coisas pela carne, e a carne sempre se levanta e derrota. Por isso que é morte, é condenação, porque é fracasso certo. O segredo todo é onde você coloca a sua mente. A sua mente é você está no meio. Se você coloca a mente no espírito, é você adotando a posição de esposa. Senhor, tu és o espírito, eu quero me submeter ao espírito. A minha alma não vai ser uma alma independente, a minha alma vai depender do Senhor. A minha alma vai ser uma esposa obediente ao marido. Daí acaba o conflito. O conflito acaba, porque toda vez que a mente adota a posição de esposa, é vitória certa. É vida e paz. Vida e paz quer dizer o quê? Não tem mais esse conflito, não tem mais a sensação desventurado homem que sou. O resultado é, eu estou livre, fui libertado. Por isso que é vida e paz. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará, dará vida também ao vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. No versículo 6, o que nós vimos? É a mente que recebe vida e paz. No versículo 10 vimos que o Espírito é vida. Agora no versículo 6, vê que a mente, a alma é vida. Então a vida já se espalhou. E no versículo 11, fala que o nosso corpo mortal, esse corpo de humilhação, que tem enfermidade, tem fraquezas, esse corpo também se torna vida. O Espírito é vida na justificação, já se realizou na salvação inicial. Hoje a nossa mente está se tornando vida, faz parte da fase da santificação, é a transformação da nossa alma. E se nós permitirmos que o Espírito Santo, que o Espírito sature a nossa alma, esse Espírito, essa vida vai se espalhar até o nosso corpo, e até hoje nós vamos conseguir experimentar o poder da ressurreição no nosso corpo. Enfermidades vão ser curadas, você vai ter muita força e energia para servir o Senhor. Nós vamos ser libertados do corpo desta morte, que para as coisas de Deus o corpo é morto, não tem energia. Para as coisas do Senhor você vai ter muita força, muita energia. E claro, isso aqui se refere à fase da glorificação. Quando o Senhor voltar, o nosso corpo será totalmente redimido. A lei do pecado e da morte, fomos livrados da lei do pecado e da morte. A lei do pecado nos torna escravos do pecado. João 8,34 fala o quê? João 8,34 fala, em verdade vos digo, Jesus falou isso, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado usou a lei de Deus, que é uma lei boa. O que fez? O pecado pegou essa lei e nos matou, e nos tornou escravos do pecado. E a lei do pecado e da morte, não é só a lei do pecado, é na morte também. Por causa dessas derrotas contínuas, dos fracassos, o homem fica fraco, o homem seca a cada dia.
definha, o homem envelhece e no final morre. Tem que ser o contrário, irmão. Quando nós estamos na lei do Espírito da vida, nós ficamos cada dia mais verdes, mais viçosos, mais cheios de energia. Pedro falou nas primeiras mensagens, ele falou, toda manhã que ele acorda motivado. É assim que tem que ser. Eu também acordo motivado. Acordo com o coração já. É assim que tem que ser, meus irmãos queridos. Pregar o evangelho, falar de Jesus, orar, ler a palavra, invocar o nome do Senhor, levar meu chave na minha pastinha. O pecado anula, incapacita o homem quando o homem tenta fazer o bem. E o pecado insensibiliza o homem quando comete o pecado. Versículo 3. Queridos irmãos, versículo 3 é condensado demais. E é difícil de entender também. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Uau, aqui tem muita informação. Você conseguiu entender esse versículo? A carne. Então vamos ver. O que Romanos 7, só para recapitular, fala da carne. A carne não é o corpo. O corpo foi criado por Deus. Deus não criou a carne. A carne é um termo usado na Bíblia para descrever o corpo corrompido pelo pecado. Deus criou um corpo bom, mas a carne é onde mora Satanás. Tem a corrupção do pecado, e a carne traz a morte. A carne é chamada, então Paulo usou, em Romanos 7, versículo 24, o corpo desta morte. Deus criou um corpo de vida, mas o corpo agora virou o corpo desta morte. E esse corpo desta morte é a carne.